Eu sempre acreditei que a vida era como um tabuleiro de xadrez. E eu, o jogador mais habilidoso. Desde criança, eu estudava estratégias, lia livros de direito que nem mesmo meus colegas de faculdade ousavam abrir. Treinava minha oratória em frente ao espelho por horas a fio. Eu tinha um objetivo claro: ser o advogado mais respeitado e temido da minha cidade. Meu nome é Rafael, tenho 42 anos, e se você me visse 10 anos atrás, diria que eu era a personificação do sucesso. Terno impecável, gravata de seda, sapatos italianos que brilhavam como espelhos. Eu adorava sentir o som dos meus passos ecoando pelos corredores do tribunal. As pessoas se afastavam quando eu passava, não por medo, mas por respeito, e eu confesso, eu adorava essa sensação. Meus dias começavam antes do sol nascer. Às 5 da manhã eu já estava de pé, tomando meu café forte enquanto lia os jornais, para saber quais escândalos poderiam virar oportunidades para meus clientes. Depois, seguia para meu escritório, no último andar de um prédio luxuoso do centro. A vista da minha sala era tão absurda que às vezes eu parava alguns segundos para admirar a cidade que eu acreditava dominar. Ali, entre processos e contratos, eu me sentia invencível. Sabe aquele momento em que você acha que tudo está no lugar, que nada pode dar errado? Pois é. Esse foi meu maior erro. Porque, por mais que a gente acredite que está no controle, a vida sempre dá um jeito de nos surpreender. E muitas vezes essa surpresa vem de onde menos esperamos. Eu tinha clientes poderosos, banqueiros, políticos, empresários de sobrenomes que abriam portas. E mais, eu tinha amigos influentes, pessoas que me apresentavam às festas certas, me colocavam nos eventos certos, faziam meu nome ser pronunciado em salas onde milhões eram negociados. Um desses amigos, ou melhor, aquele que eu considerava meu melhor amigo, era o Pedro. Pedro e eu nos conhecemos na faculdade de Direito. Lembro até hoje do primeiro dia de aula. Ele se sentou ao meu lado e me ofereceu um café em um copo de isopor. "A gente vai dominar isso aqui", ele disse. E eu acreditei. Nós nos tornamos inseparáveis. Estudávamos juntos, fazíamos trabalhos em dupla, dividíamos as mesmas ambições. Quando nos formamos, prometemos que sempre estaríamos um ao lado do outro, nos momentos bons e ruins. E por anos, essa promessa foi cumprida. Pedro se tornou meu sócio no escritório, meu braço direito, meu confidente. Era para ele que eu entregava as chaves do cofre com os documentos mais importantes, as senhas das contas bancárias do escritório, a lista dos clientes mais valiosos. Afinal, quem melhor do que meu melhor amigo para guardar meus segredos? As coisas foram ficando tão boas que, em determinado momento, eu nem questionava mais nada. Minha agenda estava sempre lotada de audiências e reuniões. Meus dias se tornaram tão corridos que eu confiava cegamente nos relatórios que Pedro me enviava, nos e-mails que ele respondia em meu nome. Eu comecei a viver como um rei que apenas assina papéis e recebe aplausos. Foi nesse cenário de excesso de confiança que tudo começou a desandar. Primeiro surgiram boatos estranhos. Clientes antigos ligavam questionando supostas taxas que eu nunca havia cobrado. Depois, chegaram notificações de processos que eu não fazia ideia de onde tinham saído. Em seguida, meus cartões começaram a ser recusados em restaurantes onde eu costumava ser tratado como celebridade. E a cada ligação sem resposta, a cada conta bloqueada, eu sentia o mundo escapando por entre meus dedos. Eu nunca vou esquecer a manhã em que fui algemado. O cheiro do café queimado da máquina do corredor, o barulho insistente do telefone tocando, a sensação do suor frio descendo pelas minhas costas, mesmo com o ar-condicionado gelando a sala. Tudo parecia em câmera lenta. Quando 2 policiais entraram, acompanhados de um oficial de justiça, eu pensei que fosse um engano. Abri um sorriso amarelo, achando que poderia resolver tudo com minha lábia afiada. Mas o sorriso morreu assim que eles pronunciaram as palavras prisão preventiva. Ali, em frente aos meus estagiários, a secretária que me olhava com pânico nos olhos, aos clientes que aguardavam na recepção. Fui algemado como um criminoso. O som do metal das algemas fechando em meus pulsos ainda ecoa na minha mente, como um lembrete cruel do dia em que tudo ruiu. Nesse momento, fiquei sabendo que Pedro havia apresentado à polícia provas que supostamente me incriminavam em um esquema de lavagem de dinheiro. Ele entregou contratos falsificados, movimentações bancárias suspeitas, documentos que eu só descobriria depois. Ele mesmo havia manipulado usando meu acesso. E assim, meu melhor amigo se tornou meu pior pesadelo. Você já parou para pensar que, às vezes, quem mais pode nos ferir é justamente quem mais sabe de nossos segredos? Quem mais conhece nossas vulnerabilidades? Já viveu algo parecido? Aliás, de qual cidade você está me assistindo? Escreve aí nos comentários porque quero saber até onde essa história está chegando.
E se você já sentiu a dor de ser traído por alguém que chamava de irmão, compartilha. Porque sua experiência pode ajudar outras pessoas a abrir os olhos antes que seja tarde. E acredite em mim, o que eu vivi depois daquele dia foi muito, muito pior do que ser algemado na frente de todos que um dia me admiraram. Porque minha queda estava apenas começando. Depois daquele dia no escritório, parecia que tudo o que eu acreditava ter construído com tanto esforço simplesmente evaporou. Minha imagem foi destruída da noite para o dia. As manchetes estampavam meu nome como se eu fosse um bandido. Advogado premiado preso por fraude milionária, diziam os jornais. A TV mostrava minha foto com a tarja preta nos olhos, como se eu fosse o maior criminoso do século. Amigos sumiram, clientes me processaram. Até meus pais, idosos, foram abordados por repórteres em frente à casa deles. Você não faz ideia do que é ver sua mãe chorar ao vivo em um telejornal, implorando para que deixem o filho dela em paz. Eu assisti aquilo de dentro de uma cela fria, com cheiro de mofo, enquanto os outros presos riam do meu desespero. O barulho do portão de ferro batendo sempre que alguém entrava me dava calafrios. Eu, que sempre lutei para manter criminosos longe da prisão, agora dividia o mesmo espaço com eles. Meu advogado de defesa, que não era mais o Pedro, obviamente, tentava, sem sucesso, explicar à promotoria que tudo aquilo era uma armação. Mas Pedro havia sido meticuloso. Ele sabia como as provas precisavam parecer convincentes, porque aprendeu isso comigo. E quanto mais eu tentava falar, mais parecia que eu estava apenas me afundando. Qualquer frase que eu dizia podia ser interpretada como confissão. O sistema jurídico que um dia me aplaudiu agora me engolia vivo. Passei semanas naquele lugar. A comida azeda, os colchões imundos, o som incessante de pessoas gritando de madrugada. Tudo isso me fez repensar cada escolha da minha vida. Eu tinha me tornado arrogante, prepotente, cego pela ambição. Acreditei tanto que estava acima de tudo e de todos, que não percebi a cobra que eu mesmo havia alimentado ao meu lado. Quando finalmente consegui responder em liberdade, descobri que nada mais restava. Minha conta bancária estava vazia, o escritório fechado por ordem judicial, meu apartamento tomado por dívidas. Não havia mais terno sob medida, não havia mais carro importado. Minhas economias, que eu pensei que garantiriam minha segurança, foram desviadas. Todas as transferências feitas por alguém que eu mesmo autorizei a ter acesso total, ou seja, pelo Pedro. Fui morar de favor na casa de um conhecido, mas ele logo pediu que eu saísse. Não posso ficar com um cara investigado por fraude na minha casa. Vai pegar mal para mim. Ele disse quase sem coragem de me olhar nos olhos. Me vi jogado nas ruas, carregando apenas uma mochila surrada com 2 mudas de roupa e um laptop velho que nem bateria mais segurava. Você já dormiu em uma calçada sentindo o chão duro como pedra, enquanto o vento gelado faz seus ossos doerem? Já teve que procurar restos de comida no lixo porque a fome faz seu estômago parecer que vai se rasgar? Já se encolheu em um canto rezando para que ninguém chegue perto durante a noite. Porque cada som é um possível ataque. Pois essa passou a ser a minha rotina. No começo eu ainda tentava manter a postura. Andava pelas ruas de cabeça erguida, repetindo mentalmente que tudo era só uma fase e que logo eu me reergueria. Mas com o passar dos dias, percebi que cada vez que uma pessoa desviava de mim na calçada ou segurava mais firme sua bolsa ao me ver, minha esperança se apagava um pouco mais. Passei a frequentar abrigos, onde o cheiro forte de mofo e urina se misturava com a sensação de derrota que pairava no ar. Conheci outros homens e mulheres que, assim como eu, já tiveram vidas melhores. Engenheiros, professores, até um ex-médico. A gente trocava histórias como quem troca figurinhas de um álbum da tragédia. E percebi que não importa quão alto você voe, basta um erro, uma traição ou uma doença para que tudo desabe em questão de semanas. Às vezes, nas madrugadas frias, eu fechava os olhos e ainda conseguia me ver no tribunal, discursando com confiança, enquanto todos me ouviam em silêncio. Mas ao abrir os olhos, só enxergava carros passando rápido, jogando respingos de água suja em mim. E então vinha aquela pergunta que me consumia. Como eu cheguei aqui? Em que momento exato minha vida saiu dos trilhos? E o mais doloroso é que, enquanto eu morria um pouco mais a cada dia na rua, Pedro vivia como se nada tivesse acontecido. Ele assumiu o escritório, os clientes que ainda sobraram, e até hoje, pelo que sei, circula em festas luxuosas como se fosse o grande vencedor dessa história. Mas se você acha que essa foi a pior parte, espere até ouvir o que aconteceu quando tentei provar minha inocência e buscar justiça. Nos dias em que eu conseguia alguns trocados fazendo bicos, como carregar sacolas ou lavar carros, eu juntava para pagar uma hora em lan houses e pesquisar meu próprio nome. Cada vez que eu digitava Rafael advogado preso,
e via meu rosto atrelado a palavras como golpista e criminoso, sentia meu coração se partir mais um pouco. Porque eu sabia que tudo aquilo era mentira, mas ao mesmo tempo parecia impossível reverter. Foi então que tomei coragem e fui até a Defensoria Pública. Esperei horas na fila, sentindo o cheiro de mofo do prédio antigo e o calor insuportável que fazia o suor escorrer pelas minhas costas. Quando finalmente fui chamado, contei minha história a um advogado jovem que me olhou com desconfiança. Eu vi nos olhos dele que ele não sabia se eu falava a verdade ou se era só mais um homem caído tentando arrumar desculpas. Ainda assim, ele aceitou analisar os papéis que consegui resgatar de um antigo pendrive, o único que restou comigo. Nele, havia provas que eu acreditava serem suficientes para provar minha inocência. Registros de acessos feitos por Pedro, transferências que eu nunca autorizei e conversas antigas que mostravam meu espanto quando comecei a perceber o sumiço do dinheiro. Eu entreguei tudo aquilo como quem entrega a própria alma. Os dias que se seguiram foram de pura ansiedade. Eu acordava no canto que dividia com outros moradores de rua, sentindo o cheiro de lixo acumulado e os ratos passando por perto, e corria até a defensoria para saber se havia novidades. Cada "ainda estamos analisando" era uma punhalada no meu coração. Mas eu não podia desistir, porque era a única chance que tinha de limpar meu nome. Durante esse tempo, comecei a reparar melhor nas pessoas ao meu redor. Homens e mulheres invisíveis para a maioria, mas cheios de histórias que fariam qualquer um chorar. Alguns haviam caído por causa de drogas, outros por depressão após perderem entes queridos, outros por acidentes que tiraram tudo de uma hora para outra. E eu ali no meio deles, entendendo que ninguém escolhe estar na rua. A vida empurra, e quando você percebe, já está no fundo do poço. Os dias viraram semanas. Eu sentia a esperança se misturar com o medo de que tudo terminasse em mais uma porta fechada na minha cara. Até que um dia, ao chegar à defensoria, fui recebido pelo mesmo advogado, mas dessa vez com uma expressão séria que me deixou sem ar. Ele me conduziu a uma sala pequena, com cheiro de papel velho, e me contou que haviam encontrado inconsistências nos documentos apresentados por Pedro ao tribunal. Isso poderia ser a brecha que eu precisava para reabrir o caso. Naquele momento, senti pela primeira vez em muito tempo que talvez houvesse uma luz no fim do túnel, mas ele me avisou que o processo seria longo, doloroso e sem garantias de vitória. Eu precisaria reviver toda a humilhação, enfrentar pessoas que me julgavam como um criminoso e recontar em detalhes cada erro e cada suspeita. Saí dali tremendo, mas com a decisão firme de seguir em frente. Eu não podia permitir que minha história terminasse assim. Voltei para a rua naquela noite, e olhando para as estrelas em meio ao barulho dos ônibus e buzinas, comecei a planejar meus próximos passos. Cada dia seria uma luta, mas eu tinha algo que ninguém mais poderia tirar de mim. A verdade, e eu precisava fazer com que o mundo soubesse dela. Aliás, você já se perguntou o que faria se descobrisse que alguém que você mais confia estivesse te destruindo pelas costas? Já passou por algo parecido? Me conta nos comentários. Porque dividir essa dor pode ser o primeiro passo para curar feridas que a gente nem imagina que carrega. Essa batalha para provar minha inocência estava só começando. Eu ainda enfrentaria traições ainda maiores e descobriria segredos que fariam meu mundo desabar mais uma vez. Com o processo reaberto, minha rotina mudou completamente. Passei a frequentar fóruns e escritórios de advocacia, mesmo que tivesse que entrar com roupas rasgadas e sapatos gastos. Cada olhar torto que eu recebia era como uma facada, mas eu respirava fundo e lembrava a mim mesmo que precisava resistir. Eu não tinha mais nada a perder, só a verdade a recuperar. O advogado da defensoria conseguiu marcar uma audiência para apresentar as novas provas. No dia, acordei ainda antes do sol. O frio da madrugada cortava minha pele, e cada passo até o fórum parecia uma eternidade. Quando cheguei, fui barrado na entrada porque minha aparência não combinava com o lugar. Fiquei ali parado enquanto as pessoas entravam e saíam me olhando como se eu fosse um cachorro perdido. Até que meu advogado chegou, me pegou pelo braço e me guiou até a sala de audiência. Sentei na cadeira do réu mais uma vez, mas dessa vez com a cabeça erguida. Quando a juíza entrou, senti meu coração bater tão forte que pensei que fosse desmaiar. Ela leu atentamente os documentos. Pediu silêncio várias vezes enquanto advogados discutiam em voz alta, e depois de longos minutos que pareceram horas, anunciou que abriria uma investigação para apurar a autenticidade das provas apresentadas por Pedro. Aquilo foi como uma faísca de esperança. Eu tremia, não sabia se chorava ou ria. Ao sair da sala, vi alguns olhares mudarem, como se pela primeira vez alguém acreditasse que eu podia ser inocente. Mas ainda havia um longo caminho pela frente.
Enquanto isso, descobri que Pedro estava se preparando para fugir do país. A polícia foi avisada e começaram a monitorar seus passos. Em poucos dias, ele tentou embarcar para o exterior usando documentos falsos, mas foi preso no aeroporto. Quando soube, senti um alívio tão grande que minhas pernas ficaram bambas. Eu estava sentado na calçada de um posto de gasolina quando recebi a notícia. E me lembro de olhar para o céu, agradecer em silêncio e deixar as lágrimas rolarem sem vergonha. A prisão de Pedro foi manchete em todos os sites de notícia. E pela primeira vez em muito tempo, meu nome apareceu ao lado de palavras como inocentado e vítima de armação. Mas engana-se quem pensa que isso bastou para recuperar minha vida. Porque fama ruim gruda como mancha de óleo. E mesmo que eu tivesse sido absolvido, ninguém queria mais saber do advogado que foi preso em rede nacional. Aos poucos consegui recuperar alguns documentos e a justiça determinou que parte dos meus bens fosse devolvida. Só que, depois de tanto tempo, quase tudo já tinha sido consumido em processos, taxas, dívidas acumuladas e leilões forçados. Meu apartamento, meus carros, meu escritório, tudo se foi. Restaram apenas memórias e a certeza de que minha ingenuidade me levou a perder tudo. Texto padrão. Nos meses seguintes, tentei contato com antigos clientes, amigos e conhecidos. A maioria não atendia minhas ligações ou sequer me respondia. Alguns diziam frases como: "Não posso me envolver com você, Rafael. Espero que entenda." Eu entendia. Não os culpava, mas doía perceber que ninguém queria se associar a alguém com a minha história. Foi assim que fui forçado a encarar uma realidade que jamais imaginei. Mesmo inocente, mesmo com a verdade comprovada, meu lugar na sociedade havia sido arrancado. Eu me tornei uma sombra do que fui um dia. Uma história trágica que ninguém queria ter por perto. Nessa época, comecei a pensar em tirar a própria vida. As noites eram tão longas e frias, e o silêncio me esmagava como um peso impossível de suportar. Cada vez que fechava os olhos, revivia o momento em que fui algemado no escritório. O som do clique das algemas, os olhos arregalados da secretária, os flashes dos celulares, tudo ficava girando na minha mente como um pesadelo sem fim. Foi quando, em uma dessas noites de desespero, fui abordado por um grupo de voluntários que distribuíam sopa para moradores de rua. Uma senhora chamada Dona Clarice se sentou do meu lado, me entregou uma caneca fumegante e perguntou meu nome. Quando contei minha história, ela me ouviu até o fim, sem interromper. Então colocou a mão sobre meu ombro e disse: "Filho, sua vida não acabou. Se você ainda respira, ainda há chance de recomeçar." Aquelas palavras simples me tocaram de um jeito que eu não esperava. E naquele momento percebi que, embora eu tivesse perdido tudo, talvez ainda houvesse um caminho para me reconstruir. Não seria fácil. Eu sabia que carregaria para sempre a cicatriz daquela traição. Mas, se eu não acreditasse em mim mesmo, quem acreditaria? Eu não sabia como, nem onde, mas decidi que precisava lutar para escrever um novo capítulo. Porque a maior vitória não é nunca cair, é conseguir se levantar, mesmo quando todos duvidam de você. Depois daquela noite em que Dona Clarice me devolveu um sopro de esperança, comecei a frequentar o abrigo que ela coordenava. Era um lugar simples, com paredes descascadas e colchões doados, mas, para mim, parecia um palácio comparado às calçadas geladas que eu havia chamado de lar. Ali, descobri algo que tinha esquecido havia muito tempo. Pessoas ainda podem ser boas, e que mesmo quando o mundo parece querer nos esmagar, há quem estenda a mão sem querer nada em troca. No abrigo, passei a ajudar outros moradores de rua com orientações jurídicas básicas. Eu explicava como tirar segunda via de documentos, como procurar a defensoria pública, como recorrer de multas e dívidas injustas. Aos poucos, as pessoas começaram a me chamar de Doutor Rafael. Aquilo me emocionava porque, por alguns minutos, eu sentia que ainda havia algo de valor em mim. Foi nesse período que descobri que muitos na rua nunca tiveram oportunidade de conhecer seus direitos. Pessoas presas injustamente, outras endividadas por empréstimos que nem sabiam ter assinado, famílias destruídas por burocracias cruéis. Cada história me lembrava que eu não era o único que havia sido derrubado por um sistema implacável, e de alguma forma ajudar esses desconhecidos passou a me dar força para continuar. Mesmo assim, todos os dias era uma luta. Havia dias em que eu não conseguia me levantar. Ficava deitado no colchão, sentindo a dor do corpo cansado e o peso das lembranças que me torturavam. Mas cada vez que eu via alguém sorrir depois de uma pequena vitória, como conseguir um RG novo ou escapar de um despejo injusto, eu me lembrava que minha vida ainda podia fazer diferença. Comecei a escrever minha história em um caderno velho que achei no lixo. Queria que, um dia, meus erros e sofrimentos servissem de alerta para outros.
Queria que as pessoas entendessem como a confiança cega e a vaidade podem ser fatais. Queria que alguém em algum canto do país ouvisse minha história e evitasse cair na mesma armadilha. Foi então que um dos voluntários do abrigo, o Miguel, me sugeriu gravar um vídeo contando meu relato. Você fala tão bem, Rafael. Sua história precisa ser ouvida, ele dizia. No início, recusei. Tinha medo do julgamento, do ódio, de reviver a dor. Mas depois de algumas semanas, percebi que ficar em silêncio só me aprisionava mais. Gravamos o vídeo em um celular simples, na sala do abrigo, com uma lâmpada fraca iluminando meu rosto. Contei tudo. Minha carreira brilhante, minha amizade com Pedro, a traição, a prisão, a humilhação, a vida na rua e a difícil luta para provar minha inocência. Quando terminei, chorei como há muito tempo não chorava. Mas, pela primeira vez, foi um choro de alívio. Porque eu sabia que, ao dividir minha história, eu me libertava de parte do peso que carregava. O vídeo foi postado nas redes sociais do abrigo. Para minha surpresa, em poucos dias, começou a ser compartilhado milhares de vezes. Pessoas de várias cidades comentavam mensagens de apoio. Diziam que se emocionaram, que queriam ajudar. Alguns contaram histórias parecidas. Outros apenas enviaram orações. Foi como se eu, que havia sido enterrado vivo pela sociedade, começasse a ressurgir. Aliás, de onde você está assistindo essa história? Escreve aí nos comentários, porque quero saber até onde essa mensagem está chegando. Saber que minha voz alcança pessoas como você faz toda a diferença para mim. E se você conhece alguém que foi traído por quem mais confiava, compartilha também. Você pode estar salvando outra vida sem nem perceber. Com o alcance do vídeo, uma ONG de assistência a pessoas em situação de rua entrou em contato comigo. Disseram que gostariam de me oferecer um curso de capacitação para atuar como orientador jurídico voluntário e até mesmo uma vaga em um programa de moradia temporária. Era como se de repente portas que eu achava trancadas para sempre começassem a se entreabrir. Aceitei na hora. Não pensei duas vezes. Eu precisava daquela oportunidade. Não apenas por mim, mas por todos que eu queria ajudar. Cada aula que eu assistia me lembrava do homem que fui um dia, mas também me ensinava a ser um homem melhor, mais atento, mais humilde, mais consciente do quanto o poder pode corromper e destruir. Não foi fácil me adaptar. Eu ainda me sentia envergonhado, ainda abaixava a cabeça quando lembrava de tudo que perdi, ainda acordava no meio da noite tomado por pesadelos. Mas agora eu tinha um propósito. E quando temos algo maior que nós mesmos para lutar, a dor fica um pouco mais suportável. Minha história não terminou. Todos os dias sigo lutando para reconstruir quem eu sou. Mas uma coisa é certa. Enquanto eu tiver forças, vou ajudar a evitar que outros caiam na mesma armadilha que me destruiu. E se você chegou até aqui comigo, saiba que sua atenção, seu tempo e seu interesse já significam mais para mim do que você pode imaginar. Porque cada pessoa que ouve minha história é mais uma chance de transformar dor em aprendizado e recomeço. Com o apoio da ONG e o curso de capacitação, fui ganhando mais confiança para retomar a vida. Consegui um pequeno quarto em um abrigo de reintegração, onde pelo menos tinha uma cama limpa e um banheiro para tomar banho. Pode parecer pouco para quem sempre teve um lar, mas, para mim, depois de meses dormindo nas ruas, aquilo era um verdadeiro presente. A cada dia que passava, sentia como se estivesse recuperando pedaços de mim mesmo. Comecei a ser convidado para palestras em escolas e faculdades, contando minha história para jovens que sonhavam em seguir a carreira jurídica. Eu mostrava a eles que o sucesso é importante, mas a ética e a prudência são ainda mais. Que confiança é algo valioso, mas não se deve entregar a qualquer um, mesmo que pareça ser nosso melhor amigo. Em cada palestra eu via rostos atentos, olhos marejados, gente que saía do auditório me abraçando, dizendo que jamais imaginavam que alguém tão bem-sucedido pudesse cair tão fundo e ainda assim encontrar força para tentar se reerguer. Essas conversas me davam uma força que eu não encontrava em nenhum outro lugar. Era como se minha dor estivesse finalmente servindo para algo bom. Um dia, depois de uma dessas palestras, fui abordado por uma senhora elegante que me ofereceu um emprego em seu escritório de advocacia. Ela disse que precisava de alguém para auxiliar na orientação jurídica gratuita que eles ofereciam para pessoas carentes e que minha experiência de vida era exatamente o que faltava no time dela. Eu aceitei sem pensar. Não importava o salário, nem a posição. Eu só queria voltar a fazer o que mais amava, ajudar as pessoas com meu conhecimento. Quando entrei naquele escritório pela primeira vez, senti um arrepio percorrer meu corpo. O cheiro de café fresco, o som dos telefones tocando, as pilhas de processos sobre as mesas. Tudo me lembrava de quem eu fui um dia,
mas também me lembrava de tudo que tinha perdido. Prometi a mim mesmo que nunca mais deixaria a ambição e a vaidade me cegarem. Trabalhar lá me deu dignidade. Eu acordava cedo, vestia a melhor roupa que tinha, ainda simples, mas limpa e passada, e ia para o escritório com a sensação de que estava finalmente reconstruindo minha vida. Cada pessoa que eu ajudava, cada dúvida que eu esclarecia, era como se eu estivesse limpando uma pequena parte da mancha que Pedro deixou em meu nome. Mas mesmo assim, havia dias difíceis. Às vezes, caminhando até o trabalho, eu via homens engravatados que me lembravam quem eu fui. O barulho dos carros de luxo, o brilho das vitrines caras, tudo aquilo ainda doía. Nessas horas, eu parava, respirava fundo e lembrava das palavras de Dona Clarice. Enquanto você respira, ainda há chance. E então, um dia fui chamado para depor em mais um processo contra Pedro, que ainda enfrentava diversas acusações. Era minha chance de olhar para ele nos olhos depois de tudo. Quando entrei na sala de audiência e o vi algemado, vestido com uniforme de presidiário, senti uma mistura de alívio e tristeza. Ele abaixou a cabeça quando me viu. Naquele momento percebi que não havia mais nada a dizer. O homem que destruiu minha vida já estava pagando pelo que fez. Sai dali mais leve, mas com a certeza de que nenhuma vingança ou justiça restauraria tudo o que perdi. Porque algumas perdas são definitivas, como amigos verdadeiros que sumiram, como a confiança da sociedade, como anos de carreira que jamais voltariam. Mas também percebi que aquilo não precisava definir quem eu seria dali em diante. Comecei a escrever meu livro, contando minha história em detalhes. Não queria que fosse apenas sobre minha queda, mas também sobre meu processo de reerguimento, sobre como encontrei forças onde jamais pensei que existissem, e como, mesmo no fundo do poço, a vida pode nos surpreender com pessoas dispostas a nos estender a mão. Aliás, se você chegou até aqui, se conectou com minha história ou aprendeu algo com ela, peço de coração, se inscreva no canal. É aqui que vou continuar compartilhando não só a minha trajetória, mas também a de outras pessoas que venceram batalhas inimagináveis. Você pode fazer parte dessa comunidade de apoio e transformação. Hoje continuo trabalhando com assistência jurídica para pessoas em situação de vulnerabilidade. Ainda não tenho meu próprio escritório, mas ajudo mais gente do que jamais ajudei quando ganhava fortunas defendendo grandes empresários. E no fundo, talvez essa seja a maior vitória que eu poderia conquistar: transformar dor em propósito. Depois de tudo que vivi, aprendi que sucesso de verdade não é medido pelo tamanho do carro, pelo endereço do apartamento ou pelo número de dígitos na conta bancária. Sucesso, para mim, passou a ser poder dormir em paz, sabendo que ajudei alguém. Acordar todos os dias com um propósito que faz meu coração bater mais forte. É poder olhar no espelho sem vergonha do homem que vejo refletido. Às vezes, ainda recebo mensagens de pessoas que viram meu vídeo e querem saber se estou bem, se consegui voltar a trabalhar, se preciso de algo. Cada palavra de carinho me lembra que, mesmo quando o mundo parece cruel, ainda existe muita gente boa por aí. E isso me dá forças para continuar. Também aprendi que ninguém está livre de cair. Não importa se você tem diploma, contatos importantes ou muito dinheiro. Basta uma sequência de más decisões ou uma única pessoa mal intencionada para destruir tudo. Por isso, se posso te dar um conselho, é este: cuide de quem você deixa entrar na sua vida. Não entregue suas chaves, suas senhas, seus segredos a qualquer um, por mais amigo que pareça ser. Confiança não é algo que se dá de presente. É algo que se conquista com o tempo, com provas diárias de lealdade. Nos últimos meses, com a ajuda de pessoas que acreditaram em mim, consegui alugar um pequeno quarto em uma pensão. Não é luxuoso, mas é meu. Tem uma cama confortável, uma escrivaninha onde posso estudar e escrever, e um armário onde guardo as poucas roupas que ainda tenho. Cada vez que fecho a porta do quarto, agradeço por não precisar mais dormir exposto ao frio e ao medo nas ruas. Também comecei a sonhar de novo. Quero, em breve, abrir uma pequena consultoria jurídica popular, para orientar pessoas que não têm acesso fácil à justiça. Sei que o caminho será difícil, que os preconceitos ainda existem, mas não vou desistir. Porque sei que posso usar tudo o que aprendi, até mesmo minha dor, para impedir que outros passem pelo que passei. Hoje vejo que minha maior conquista não foi ter sido o advogado mais temido da cidade, mas ter encontrado humildade e empatia quando tudo me foi tirado. Sei que nunca mais terei a mesma vida de antes, mas talvez, só talvez, eu esteja construindo algo ainda mais valioso. Uma vida que faz sentido, que ajuda, que inspira. E se você acompanhou minha história até aqui, quero te agradecer do fundo do meu coração. Seu tempo, sua atenção e sua disposição em ouvir sem me julgar significam mais do que você pode imaginar. Por favor,
Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem e, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar mais pessoas a conhecerem histórias como a minha. Porque, no final das contas, todos nós estamos sujeitos às quedas, mas é a forma como escolhemos levantar que define quem realmente somos. E você? Já pensou no que faria se tudo que construiu desmoronasse de uma hora para outra? Já parou para refletir sobre quem realmente são seus amigos? Vamos conversar nos comentários. Sua história, sua opinião, podem iluminar caminhos e transformar vidas. Obrigado por me ouvir. E lembre-se, enquanto houver fôlego, sempre haverá chance de recomeçar.